Você já parou para pensar que, enquanto assistimos a foguetes decolarem e rovers explorarem paisagens alienígenas, uma nova corrida do ouro está silenciosamente se desenrolando acima de nós? Não estamos falando de ouro físico, mas de algo muito mais valioso: os recursos ilimitados da Lua e dos asteroides. E a pergunta que ecoa no vazio do espaço: de quem são esses recursos? Quem tem o direito de explorá-los, de lucrar com eles? E como garantimos que essa nova era de prosperidade não se transforme em um campo de batalha cósmico? Prepare-se para uma jornada que vai muito além da ciência, mergulhando nos dilemas éticos e jurídicos que moldarão o futuro da humanidade no espaço. Estamos à beira de uma revolução, onde a exploração espacial comercial não é mais ficção científica, mas uma realidade iminente. E com essa realidade, vêm desafios sem precedentes que exigem nossa atenção e um debate global. A promessa de trilhões de dólares em minerais e água lunar é sedutora, mas a quem pertence essa riqueza? E como podemos evitar que a busca por esses tesouros celestiais leve a conflitos ou a degradação de ambientes que mal começamos a entender? Este vídeo vai desvendar as camadas dessa complexa questão, explorando as implicações de uma nova era espacial e o que está em jogo para o nosso futuro interplanetário. Vamos mergulhar fundo nas complexidades da ética espacial, um campo que está se tornando tão vasto quanto o próprio universo. A cada nova descoberta, a cada avanço tecnológico, a humanidade se aproxima de um futuro onde a presença humana no espaço será mais do que apenas uma visita esporádica. Será uma morada, um local de trabalho, uma fonte de recursos. Mas essa expansão para o cosmos não pode ser feita sem responsabilidade. As lições aprendidas na Terra sobre a exploração desenfreada e suas consequências devem servir de guia para que não repitamos os mesmos erros em uma escala interplanetária. A questão da propriedade e do acesso aos recursos espaciais é apenas a ponta do iceberg. Há também a proteção de ambientes extraterrestres, a prevenção de contaminação, a garantia de que os benefícios da exploração espacial sejam compartilhados por todos e a criação de um arcabouço legal que seja justo e eficaz para um cenário que muda a cada dia. Como podemos garantir que a exploração espacial seja uma força para o bem e não para a discórdia? É uma pergunta que nos desafia a pensar além das fronteiras terrestres e a considerar o nosso papel como guardiões do cosmos. A corrida espacial do século XXI não é mais impulsionada apenas por bandeiras nacionais e prestígio científico, mas por um apetite insaciável por recursos que podem redefinir a economia global. A mineração de asteroides, por exemplo, não é mais um conceito de ficção científica, mas um objetivo tangível para empresas e nações que veem no espaço a próxima fronteira para a prosperidade. Mas, com grandes oportunidades, vêm grandes responsabilidades. E a maior delas é garantir que essa nova era de exploração seja conduzida de forma ética, equitativa e sustentável. Este é o cerne do nosso debate hoje. Por que a mineração espacial se tornou o novo Eldorado? Imagine a Lua, antes vista como um deserto estéril, revelando vastas reservas de água congelada em suas crateras polares. Essa água não é apenas para beber, ela pode ser convertida em combustível para foguetes, tornando as viagens espaciais mais baratas e acessíveis. Pense no impacto que isso teria na exploração de Marte e além. Com a água lunar, poderíamos reabastecer naves no espaço, eliminando a necessidade de transportar todo o combustível da Terra, o que é incrivelmente caro e ineficiente. Isso abriria as portas para missões mais longas, mais ambiciosas e, finalmente, para a colonização de outros mundos. Além da água, a Lua também é rica em hélio 3, um isótopo raro que, teoricamente, poderia ser usado como combustível em reatores de fusão nuclear na Terra, oferecendo uma fonte de energia limpa e quase ilimitada. A promessa de energia limpa vinda da Lua é um motor poderoso para a exploração e mineração. A China, por exemplo, tem demonstrado grande interesse no hélio 3 lunar,
vendo-o como uma solução para suas crescentes necessidades energéticas. E os asteroides? Eles são verdadeiras minas flutuantes, repletos de metais preciosos como platina, níquel e cobalto, essenciais para a nossa tecnologia moderna. Esses elementos são cruciais para a fabricação de eletrônicos, baterias de alta performance e até mesmo para a transição energética global. A demanda por esses materiais na Terra é crescente e as fontes terrestres são finitas e, muitas vezes, extraídas com alto custo ambiental e social. A perspectiva de uma economia espacial robusta, impulsionada por esses recursos, é tentadora. Alguns asteroides, como o 16 Psyche, são estimados em valer mais de 700 quintilhões de dólares em ouro e outros metais. Outros, como o Bennu, contêm bilhões de dólares em água gelada. Essa abundância cósmica promete uma era de prosperidade sem precedentes, mas como em toda corrida por riquezas, surgem questões complexas. Quem vai se beneficiar dessa riqueza? Será distribuída de forma justa? Ou apenas alguns poucos terão acesso a ela? Essas são perguntas que precisam ser respondidas antes que a corrida comece de verdade. A corrida por esses recursos não é apenas uma questão de tecnologia ou engenharia. É uma questão de ética, de justiça e de como a humanidade se comportará quando confrontada com uma abundância inimaginável. Será que a história se repetirá, com a exploração levando à desigualdade e ao conflito? Ou aprenderemos com o passado e construiremos um futuro mais equitativo no espaço? A exploração desses recursos pode não apenas suprir as necessidades da Terra, mas também permitir a construção de infraestruturas no espaço, como estações espaciais maiores, bases lunares e até mesmo colônias em Marte, tornando a humanidade uma espécie multiplanetária. O potencial é ilimitado, mas a responsabilidade que vem com ele é igualmente imensa. Em 1967, em meio à Guerra Fria e à corrida espacial inicial, foi assinado o Tratado do Espaço Exterior, um documento visionário para a época que proibia qualquer nação de reivindicar soberania sobre a Lua ou outros corpos celestes. O espaço, segundo o tratado, é patrimônio comum da humanidade. Isso significa que nenhum país pode simplesmente fincar uma bandeira na Lua e declará-la sua. O artigo 2º do Tratado do Espaço Exterior é explícito. O espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestes, não está sujeito à apropriação nacional por reivindicação de soberania, por meio de uso ou ocupação, ou por qualquer outro meio. Esta cláusula foi fundamental para evitar uma corrida por territórios no espaço, mas a sua interpretação no contexto da exploração comercial de recursos é o cerne do problema. Mas aqui está o problema. O tratado foi escrito em uma era onde a exploração espacial era um empreendimento puramente governamental, dominado por superpotências como os Estados Unidos e a União Soviética. Ele não previu a ascensão de empresas privadas com bilhões de dólares para investir em mineração espacial, como a Planetary Resources ou a Deep Space Industries. Embora essas empresas tenham enfrentado desafios e algumas tenham sido adquiridas ou reestruturadas, a ideia de mineração espacial privada persiste e ganha força com novos players. A grande lacuna é que, embora proíba a apropriação nacional, ele é ambíguo sobre a exploração e o uso de recursos por entidades privadas. Essa ambiguidade tem sido o centro de intensos debates jurídicos e éticos. Alguns argumentam que, se uma empresa privada extrai recursos, ela deveria ter o direito de possuí-los e vendê-los, assim como uma empresa de mineração na Terra. Eles citam o artigo 1º do tratado, que afirma que a exploração e o uso do espaço exterior devem ser feitos para o benefício e interesse de todos os países, e que o espaço é livre para exploração e uso por todos os estados. Argumentam que a mineração de recursos é um uso do espaço e, portanto, permitida. Outros, no entanto, defendem que os recursos espaciais são um patrimônio comum da humanidade.
e que os benefícios de sua exploração devem ser compartilhados por todos, não apenas por corporações com fins lucrativos. Eles apontam para o artigo 11, que exige que os Estados informem a ONU sobre suas atividades espaciais, sugerindo uma responsabilidade coletiva. Essa interpretação divergente abre uma porta para interpretações e, consequentemente, para potenciais conflitos e uma corrida desregulada, onde os mais ricos e tecnologicamente avançados podem levar a melhor, deixando o resto do mundo para trás. É como tentar regular a internet com leis da era do telégrafo. Simplesmente não funciona. A falta de clareza legal cria um ambiente de incerteza para investimentos e, ao mesmo tempo, um campo fértil para a especulação e a apropriação por aqueles que têm os meios para fazê-lo. Como podemos garantir que a exploração de recursos espaciais seja feita de forma justa e equitativa, sem criar novos abismos entre as nações? A obsolescência do Tratado do Espaço Exterior é evidente quando consideramos a velocidade com que a tecnologia espacial avança e a diversidade de atores envolvidos. Precisamos de um novo paradigma legal que reflita a realidade do século XXI, que seja flexível o suficiente para acomodar a inovação, mas robusto o suficiente para proteger os interesses de todos e do próprio espaço. A ausência de regras claras pode transformar o espaço em um faroeste cósmico. Se não houver um consenso global sobre quem pode minerar o que e onde, a competição por esses recursos pode levar a tensões geopolíticas e até mesmo a conflitos armados. Imagine cenários onde nações ou empresas rivais disputam o acesso a um asteroide rico em platina ou a uma cratera lunar cheia de água. Sem um mecanismo de resolução de disputas claro e aceito internacionalmente, a escalada de tensões é um risco real. A história da humanidade na Terra está repleta de exemplos de como a busca por recursos naturais levou a guerras e conflitos. Será que levaremos essa mesma mentalidade para o espaço? A militarização do espaço, embora proibida pelo Tratado do Espaço Exterior para armas de destruição em massa, pode se tornar uma realidade preocupante se a competição por recursos se intensificar. A criação de zonas de exclusão ou zonas de segurança, sem um acordo internacional amplo, pode ser vista como uma forma de apropriação de fato, gerando atritos. Além disso, há uma preocupação ética ainda maior: a proteção planetária. Esta é a ideia de que devemos proteger outros corpos celestes da contaminação biológica da Terra, e vice-versa. Imagine a contaminação de um asteroide ou da própria Lua com micro-organismos terrestres. Isso não só poderia comprometer a busca por vida extraterrestre, tornando impossível distinguir entre vida nativa e contaminação terrestre, mas também alterar ecossistemas prístinos de forma irreversível. A ciência perderia a oportunidade de estudar esses ambientes em seu estado natural. Precisamos garantir que a nossa busca por recursos não destrua o que ainda nem compreendemos. A história da exploração terrestre está repleta de exemplos de como a busca por recursos levou à degradação ambiental e à perda de biodiversidade. Não podemos repetir esses erros no espaço. A proteção planetária também se estende à preservação de locais de importância histórica ou científica, como os locais de pouso das missões Apollo na Lua. Eles são patrimônios da humanidade e devem ser protegidos de qualquer atividade que possa danificá-los. A Agência Espacial Europeia, ESA, e a NASA já têm diretrizes para a proteção planetária, mas elas precisam ser universalmente adotadas e aplicadas. É uma responsabilidade que temos para com as futuras gerações e para com o próprio universo. A exploração espacial deve ser feita com a máxima cautela e respeito, garantindo que a nossa presença no cosmos seja benéfica e não prejudicial. A integridade científica e a preservação de potenciais evidências de vida extraterrestre dependem de uma abordagem rigorosa e ética da proteção planetária. A contaminação pode ser irreversível e destruir oportunidades únicas de aprendizado sobre a origem da vida e a evolução do universo.
Diante desses desafios, a comunidade internacional está em um dilema. Iniciativas como os Acordos Artemis, liderados pelos Estados Unidos, buscam estabelecer princípios para a exploração lunar, incluindo a criação de zonas de segurança para operações de mineração. Essas zonas seriam áreas onde as atividades de uma nação ou empresa seriam protegidas de interferências. Iniciativas como os Acordos Artemis, liderados pelos Estados Unidos, buscam estabelecer princípios para a exploração lunar, incluindo a criação de zonas de segurança para operações de mineração. Essas zonas seriam áreas onde as atividades de uma nação ou empresa seriam protegidas de interferências. No entanto, esses acordos não são universalmente aceitos e geram debate sobre a sua legitimidade, especialmente porque não foram negociados sob a égide das Nações Unidas, o que levanta questões sobre sua inclusão e representatividade global. Países como a China e a Rússia, por exemplo, não são signatários dos Acordos Artemis e estão desenvolvendo seus próprios planos espaciais, o que pode levar a uma fragmentação do direito espacial e a um aumento do risco de conflitos. A verdade é que precisamos de um novo tratado internacional, que seja abrangente e inclusivo, que aborde questões de propriedade, acesso, distribuição equitativa dos benefícios e, crucialmente, a proteção ambiental do espaço. Esse tratado precisaria ser negociado e ratificado por um número significativo de nações para ter legitimidade e eficácia. Ele deveria estabelecer um regime de licenciamento para atividades de mineração espacial, mecanismos para a partilha de benefícios, talvez através de um fundo internacional para o desenvolvimento espacial ou para a mitigação das alterações climáticas na Terra, e um sistema robusto de resolução de disputas. A exploração espacial deve ser para o benefício de toda a humanidade, não apenas de alguns. Isso significa que os países em desenvolvimento também devem ter a oportunidade de participar e se beneficiar dessa nova era, e não serem meros espectadores. A criação de um órgão regulador internacional, talvez sob a ONU, poderia supervisionar as atividades de mineração, garantir a conformidade com as normas éticas e ambientais e mediar disputas. É um desafio monumental, mas a alternativa, um espaço sem lei, propenso a conflitos e degradação, é inaceitável. A história nos mostra que a cooperação internacional é a chave para enfrentar desafios globais, e o espaço é, sem dúvida, o maior desafio global que já enfrentamos. A discussão sobre a ética espacial não pode ser adiada. Precisamos de um diálogo aberto e inclusivo, envolvendo governos, empresas, cientistas, juristas e a sociedade civil, para construir um futuro onde a exploração espacial seja sinônimo de progresso e paz, e não de conflito e destruição. Como podemos garantir que a nossa jornada para as estrelas seja guiada pela sabedoria e pela responsabilidade, e não pela ganância e pela miopia? A governança espacial é um campo complexo, e a ausência de um consenso global pode levar a um cenário de primeiro a chegar, primeiro a servir, o que seria desastroso para a equidade e a sustentabilidade a longo prazo. A governança espacial é um campo complexo, e a ausência de um consenso global pode levar a um cenário de primeiro a chegar, primeiro a servir, o que seria desastroso para a equidade e a sustentabilidade a longo prazo. Um novo tratado deve considerar a criação de um regime de responsabilidade por danos causados por atividades espaciais, a proteção de locais de interesse científico e cultural e a promoção da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias de mineração espacial que sejam ambientalmente responsáveis. A colaboração internacional é a única forma de garantir que o espaço seja explorado para o bem comum,
e não para o benefício de poucos. Então, de quem são os recursos da Lua e dos asteroides? A resposta, por enquanto, é complexa e ainda está sendo escrita. O que sabemos é que a forma como lidamos com essa questão definirá nosso legado no cosmos. Será que construiremos um futuro de colaboração e prosperidade compartilhada, onde os recursos do espaço são usados para o bem de todos, impulsionando a inovação e resolvendo problemas aqui na Terra? Ou repetiremos os erros do passado, levando nossos conflitos e desigualdades para as estrelas, transformando o vasto e misterioso cosmos em mais um palco para a ganância e a discórdia? A escolha é nossa. É um debate que transcende fronteiras e gerações, e que exige a nossa atenção agora. A ética espacial não é apenas uma questão para cientistas e advogados, é uma questão para todos nós, pois o futuro da humanidade pode depender de como respondemos a essas perguntas fundamentais. Precisamos de um diálogo global, de soluções inovadoras e de um compromisso inabalável com a paz e a sustentabilidade no espaço. O cosmos nos chama não apenas para explorá-lo, mas para protegê-lo e usá-lo com sabedoria. O que faremos com essa oportunidade única na história da humanidade? O tempo dirá, mas a responsabilidade é nossa. A exploração espacial é a próxima grande aventura da humanidade, e a forma como a conduzirmos moldará não apenas o nosso futuro no espaço, mas também o nosso futuro na Terra. Que possamos ser dignos dessa responsabilidade, construindo um legado de sabedoria, cooperação e respeito pelo universo. Que a nossa jornada para as estrelas seja um reflexo do melhor da humanidade, e não do pior. Que possamos olhar para trás, daqui a séculos, e dizer que fizemos a coisa certa. Que agimos com ética e visão, garantindo que o cosmos seja um lugar de oportunidades para todos, e não apenas para alguns. O futuro está em nossas mãos, e ele é tão vasto quanto o próprio espaço. A forma como a humanidade aborda a exploração e a utilização dos recursos espaciais nos próximos anos será, sem dúvida, um divisor de águas. Teremos a chance de estabelecer um precedente para a cooperação global em uma escala sem precedentes, ou de ver a fragmentação e a competição se estenderem para além do nosso planeta. Quanto ao próprio espaço, a forma como a humanidade aborda a exploração e a utilização dos recursos espaciais nos próximos anos será um divisor de águas. Teremos a chance de estabelecer um precedente para a cooperação global em uma escala sem precedentes, ou de ver a fragmentação e a competição se estenderem para além do nosso planeta. A decisão é coletiva, e o tempo para agir é agora. O espaço não é um vácuo legal, mas um ambiente que exige uma nova abordagem, uma que seja baseada em princípios de equidade, sustentabilidade e benefício mútuo. Que possamos ser os arquitetos de um futuro espacial que seja verdadeiramente para todos. Se você gostou dessa discussão e quer continuar explorando os mistérios e desafios do espaço, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. A sua participação é fundamental para construirmos juntos um futuro mais consciente e ético no universo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas participem dessa conversa crucial. Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. De quem você acha que são os recursos da Lua e dos asteroides? Queremos saber o que você pensa. Até a próxima jornada cósmica, onde continuaremos a desvendar os segredos do universo e os desafios que ele nos apresenta. Fique ligado e continue explorando conosco.